Por esta causa eu dobro os meus joelhos. Você já orou hoje? Você já falou com Deus? Você já agradeceu a Deus pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Deus tem uma bênção para entregar para você. Seja grato. A gratidão remove muralhas. A gratidão abre portas. Quando você é grato e você agradece, Deus, ele te entrega uma bênção especial. Porque você foi grato e não murmurou nas horas difíceis. Porque quando você estava passando por adversidades na vida, ao invés de murmurar, você agradeceu e deu glória a Deus. Não tem como não ser abençoado desta forma. A vida tem dessas coisas. Passar por adversidade todo mundo passa, são coisas da vida. Porém, tem aqueles que passam pelos momentos difíceis na vida de cabeça erguida e vencem. E tem aqueles que se desesperam e murmuram. Esses não alcançam. Nós temos dois tipos de pessoa. Aqueles que conseguem concluir as situações, as provas, e aqueles que param pelo meio do caminho e não concluem nunca. Mas não é porque se desesperou, murmurou ou não concluiu que a prova vai acabar. Enquanto você não vencer essa dificuldade com versículos, você vai ficar patinando no barro e repetindo situações, repetindo frustrações. E se não aprender, não assimilar, não vence nunca. Então, nós temos dois tipos de pessoas. Aqueles que obtêm a vitória porque tiveram dignidade, passaram pela prova de cabeça erguida, glorificaram o nome do Senhor e venceram. E aqueles que murmuraram e não venceram. Porém, a prova continua, o problema continua em suas vidas. Mas chega um momento que a pessoa cansa de sofrer e fala, não, Senhor, agora eu vou vencer, parei com esse negócio de murmurar, vou superar os obstáculos, passar por cima das adversidades, porque Deus é maior na minha vida. E aí dá glória a Deus e vence. Esse processo pode durar poucos dias, poucas semanas, poucos meses, ou para uns dura uma vida inteira. O povo de Israel, quando entrou no deserto, era para ficar 40 dias, ficaram 40 anos no deserto. A opção é sua. O tempo de deserto depende de você. Se murmura ou se agradece. Então, passe pela prova dando glória a Deus. Como dizia o irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. São poucas palavras e palavras simples, mas que no mundo espiritual quer dizer muita coisa. Dê glória a Deus ao invés de murmurar. Glorifique o nome do Senhor ao invés de se desesperar. Confie no Senhor e descansa, ao invés de ficar desesperado sem saber o que fazer. A palavra de Deus sempre vai nos mostrar a direção. E hoje nós vamos falar sobre um problema muito atual. Uma temática que está causando alvoroço e desesperando muita gente. Nós vamos falar sobre as bonecas reborn. O que são, para que servem e o que é que elas causam às pessoas. Vamos ver. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. As bonecas reborn são é um trabalho de obra de arte, na verdade.
e são como bebês muito realistas, que parecem humanos, parecem seres humanos. E muitos colecionadores no Brasil adquiriram essas bonecas e hoje aumentou muito essa prática, né? Antes ninguém se importava, porque ninguém nem ouvia falar disso. Agora todo mundo está falando do assunto. Tem muita gente preocupada, tem até psiquiatra preocupado com tudo isso. Mas nós vivemos um tempo que os psiquiatras vão ter que se especializar mais para lidar com os problemas, né, da sociedade moderna, atual. Pois é, as bonecas realistas, as bonecas reborns. As mães reborns, os pais reborns, brigando por guarda na justiça pela sua boneca reborn. Querem ser atendidos no SUS e querem preferência em fila de banco, de hospitais. Bom, meu irmão, isso nada mais é do que uma patologia. E já começou errado, porque é pecado. Você vê a Bíblia falando não fazer para si imagem de escultura, nem do que está na terra, nem do que está no céu, nem debaixo da terra. Será que nunca passou pela sua cabeça por que é que Deus proibiu esse tipo de prática? Será que você não entendeu por que a Bíblia fala para não fazer isso? Não fazer boneco, boneca, imagem de escultura? Quando Deus fala não faça, é porque existe um propósito e tem um motivo muito sério. E eu acho até bom porque essas bonecas reborns, ela despertou um tema, ou ela trouxe à tona um tema que as pessoas passavam despercebidos. E é muito sério. Você vê as pessoas que compram lá suas bonecas reborns, e são caras, não é barato não. E aí, sempre que tem ali uma carência, vontade de ter um filho, ou ter uma criança, eles vão lá e compram aquela boneca reborn, né? Para substituir. Mas não fica só nisso não. E aí começa então a interação. Bebê, quer mamar? Aí a pessoa mesmo responde, eu quero, mamãe, eu estou com fome. Então, com aquela interação entre boneca e pessoa, cria-se então uma fantasia na mente da pessoa. E que num determinado ponto, uma determinada, com o passar do tempo, determinado tempo, a pessoa perde a consciência e a noção da realidade. E acha que aquela boneca ali realmente é uma criança. E se esquece que são apenas materiais inanimados. Silicone, plástico. E a pessoa olha para aquilo ali e começa a interagir e pensa, o meu bebê está doente, vou levar no médico. Preciso deixar na creche, porque senão ele vai ficar chorando em casa sozinho, eu não posso deixar meu bebê sozinho. Então, meus irmãos, nós podemos observar tudo isso aí. E identificar primeiramente uma patologia psiquiátrica, uma psicose, que se tornou coletiva porque são muitas pessoas interagindo com bonecos, interagindo entre si, e que perderam a noção da realidade. As carências de um ser humano, a carência humana. Até onde vai a mente humana? Até onde vai o cérebro humano? A carência,
ou a demência, infelizmente. E os pais e mães reborns se dizem vítimas de preconceito e discriminação, pois eles acham realmente que são legítimos. Seu filho é legítimo, seu filho é real, ele tem vida. Quando na verdade não tem vida. Tem boca, mas não fala, ouvido, mas não escuta, olhos, mas não veem. Esse tipo de situação não é novidade. Mas nós podemos observar também, no ano de 2002, quando Kleber Bambam, o vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil, ele fez ali uma boneca de cabo de vassoura e materiais reciclados encontrados na casa. Devido à carência e à solidão do tempo de confinamento, ele fez lá aquele boneco e ele tinha ali uma interação com a boneca Maria Eugênia. E a Maria Eugênia marcou a passagem de Bambam pelo Big Brother Brasil, pela primeira edição do Big Brother Brasil. E ele interagia, ele conversava com a boneca. E ela, de certa forma, preenchia a solidão em dias difíceis. Observe que esse tipo de carência, ele abre portas para que a patologia entre, a psicose se instale na mente humana. No caso do Bambam, não foi nada demais. Terminou o Big Brother, ele acabou com aquilo, e ele viu que aquilo ali realmente era, né, um cabo de vassoura. O problema das bonecas reborns, que no momento da interação, com a sua semelhança a uma criança, a um ser humano, no decorrer das circunstâncias, a mente humana ela é enganada, porque a pessoa olha e se parece demais. E no momento de carência, ele realmente acredita que aquilo ali é real. E quando a verdade é apenas uma boneca. Até onde vai a patologia psiquiátrica e até onde vai a espiritualidade? Nós falamos de mundo espiritual. E nós estamos sempre aqui trazendo-vos uma palavra para direcionar a sua vida, para que você tenha uma mente sã, uma mente curada, segundo os princípios bíblicos, segundo a palavra de Deus. Sobre esta situação, primeira coisa nós vemos que fazer imagem, fazer boneco é pecado, Deus proibiu. Então, já começou mal. E uma coisa leva a outra. E a pessoa pode se perder em seus encantos. É porque o bichinho é bonitinho. Tem uns que piscam os olhos, tem uns que choram. Mas observe esta interação. Observe esta patologia. Observe esta psicose coletiva. Por enquanto, as bonecas reborns não falam, não choram, é apenas um boneco inanimado. Mas você imagina uma boneca reborn com inteligência artificial, falando e chorando, e chamando mamãe. Então, nós podemos observar que vem coisa pior por aí. Nós podemos perceber que vem coisa terrível por aí.
O que será da humanidade no futuro? Muitos falam que a internet tirou a interação entre as famílias. Quando as famílias se reúnem, ao invés de conversarem, interagirem entre si, estão ali no celular, vendo rede social, conversando no celular. Só que a inteligência artificial, ela não fica só nos meios sociais ou na internet. Chegará um momento que ela vai sair para fora, através de robôs, ciborgues, bonecas reborn. E as pessoas se perdem nesta interação, perdendo a consciência do que realmente é o mundo real ou é a fantasia. Infelizmente. Eles começam na interação, recapitulando. E com o decorrer do tempo, eles se perdem da realidade, perdem a sua consciência e passam a acreditar que realmente aquele boneco ali é uma criança. E querem direitos sociais. Querem atendimento no SUS, querem atendimento em creche. E chegou um momento até que deputados estão criando leis para proibir, está certo. Pelo menos isso aí nós concordamos com os bolsonaristas. É um tema que tanto esquerda quanto direita tem um senso comum. E realmente isso aí tem que ser proibido. O governo tinha que proibir a confecção desses bonecos, dessas bonecas. Porque isso é só o começo. Daí virá muito mais. Mais pessoas e mais pessoas vão adquirir essas bonecas. E como eu já disse, isso é só o começo. Eu nem sei se pode parar esse processo. Porque a partir do momento que ela começar a falar e ter uma inteligência artificial, aí, meu amigo, o que vai ser do ser humano? Ninguém vai casar mais, aí vai ter esposa reborn, esposo reborn, amigo reborn, boneca reborn, filho reborn, cachorro reborn. É o mundo reborn, o mundo ciborgue. Talvez nós estamos observando. Eu não vou falar que é o fim da humanidade, né? Porque a Bíblia não fala sobre isso dessa forma. Jesus está voltando. Mas o homem, a partir do momento que ele atropela um preceito bíblico, quando Deus ele proíbe a pessoa de fazer um boneco ali, né? Ele tem um motivo forte. E as pessoas atropelam esses ensinamentos, bate de frente com Deus. Não, isso aí está errado. A Bíblia não está com nada. O que a Bíblia fala é tudo ilusão. E aí começam a se perder no caos. A palavra de Deus existe para manter o equilíbrio, meu irmão. A palavra de Deus existe para salvar a humanidade, meu irmão. Porque se deixar, o homem se perde nas suas psicoses, nas suas carências. E não fica só isso não, só nisso não. Tem também os cosplay, pessoas que pensam que são animais, pessoas que com cara de cavalo, pessoas que botam fantasia, né, de gato, cachorro, que colocam uma corrente no pescoço, anda de 4. Eu acho que isso aí é o último estágio da degeneração humana. Você vê também pessoas que é cosplay de demônio, que se fantasia de demônio. Outros faz lá umas tatuagens, racha a língua no meio, pinta o olho de preto para ficar igual um demônio. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então eles pegam ali e degeneram a imagem do ser humano, a fisionomia humana. Fica feio. E porque acham que são cosplay de demônio. Cosplay de gato, cachorro. Né? Tá no corpo errado. E também, meu irmão, os meios virtuais. Com a interação dos meios virtuais, pessoas que criam personagens, pessoas que se apaixonam por personagens, outros que criam perfil falso da internet. E com a interação, eu falo no lado sentimental, né? Pessoas que interagem com outras pessoas
em interações românticas, afetivas, homoafetivas. E a pessoa começa a interagir ali com aquele perfil e começa a fantasiar. Aí eu vou fazer isso, começa a fazer joguinhos emocionais, porque a pessoa que estiver do outro lado, talvez ele vai se sentir assim. E nem conhece a pessoa. E não faz nem questão de conhecer, nem questão de olhar nos olhos, de pegar na mão, de estar junto pessoalmente, porque a pessoa se apaixona por aquilo que ele fantasiou na sua mente. Talvez se chegar perto da outra, vai ver que a pessoa é um ser humano normal, né? Que é igual a outra pessoa comum. E eles preferem se apaixonar por uma fantasia, às vezes erótica. Já aconteceu comigo. Eu parei de interagir com as pessoas. Eu tinha um trabalho no WhatsApp antigamente. E eu orava para as pessoas me ligavam, eu fazia oração. E as pessoas se apaixonavam por mim. E naquilo ali, eles começavam a viver aquele romance que eu nem sabia. Eu não ficava nem sabendo, a pessoa estava lá se relacionando comigo. Pela fantasia que criou na sua mente. Agora nós vamos falar do lado espiritual. Existem espíritos, entidades malignas, incubos e sucumbos. Pesquisa aí na internet aí que você vai ver o que são. Então eles se alimentam daquela energia sexual. No momento que a pessoa tem ali um orgasmo ou tem um êxtase, o espírito está ali se alimentando daquela energia. E muitas vezes aparece para a pessoa na forma daquela pessoa que a pessoa idealiza, né? Às vezes numa versão melhorada. Já aconteceu comigo. Não que eu pensei assim, mas fizeram comigo. Pessoa ligar, às vezes ligar para mim e falar, olha, me relacionei com você a noite inteira. Eu falei, como é que eu não fiquei nem sabendo? Mas o inimigo se utiliza dessas práticas, dessas situações, para confundir a mente das pessoas e se alimentar da energia das pessoas. Então você observa que existe o lado espiritual por trás destas interações. E o diabo ele sempre vai se aproveitar de uma carência sua para entrar na sua vida e destruir a sua vida. No caso dos sucumbos, ele não mata de uma vez, ele não tira a vida da pessoa de uma vez. Ele vai ficar ali sugando e a pessoa vai adoecendo, se tem um relacionamento, o relacionamento acaba, se tem um casamento, o casamento acaba, né? Eu vi um testemunho de um pastor, um tio meu, que orou por uma irmã, e a irmã já estava a ponto de se separar do marido porque não se relacionava mais com ele. E sempre que ela adormecia, o espírito se aproximava e ela tinha a impressão de ter relações com o espírito. E no final, quando o marido dela ia ter com ela, ia coabitar com ela, ela já não tinha mais vigor para estar com o marido, perdia as forças, né? Já tinha tido um orgasmo, já tinha perdido o interesse. E chegou um ponto que ela procurou o pastor e falou, olha, eu preciso de oração, contou, né? Porque é uma coisa muito íntima. E ele orou por ela, fizeram campanha, o espírito manifestou e a mulher foi liberta. Mas observe que é um assunto muito sério. E no caso das bonecas reborns? E as bonecas? Bom, as bonecas... Já ouviu falar da boneca Annabelle? Do Chuck? Pois é, meu irmão. É espiritual. Nós temos o dom da cocriação. O ser humano não é como um animal qualquer, não é como um cachorro, não é como um cavalo, um gato. O ser humano tem a porção divina em si. E a mente humana, ela tem a sua porção paranormal, em que a parapsicologia explica muita coisa. Não sei se vocês já viram aí alguns estudos científicos que a pessoa consegue mexer um caneco, uma coisa com a mente, uma coisa assim. Bom, o ser humano, ele tem a sua porção divina. E quando ele começa a colocar ali a emoção, o sentimento, a interação com o ser inanimado, ele realmente cria um tipo de espírito
uma personalidade espiritual. São memórias espirituais. Elas existem. É por isso que você chega às vezes num lugar, tem uma casa assombrada, você não sabe o que é, alguém sofreu ali, alguém se suicidou ali, perdeu a vida, né? Ou sofreu ali um tipo de violência. E geralmente essas casas assim, se você for morar, você tem que sair, porque ninguém mora, ninguém fica. Já ouviu falar disso aí? São memórias espirituais, o mundo espiritual existe. Quando o espírito, ele aparece, porque os sensitivos, eles têm assim uma capacidade de ver essas coisas espirituais. E às vezes um certo espírito aparece, né? Um espírito de quem provocou uma certa violência. Né? E quando ele aparece, ele aparece, é uma escrita no cosmo, ou uma memória espiritual. Quando ele aparece com o biotipo, com a imagem daquela pessoa que viveu aquele momento. Ah, mas é a pessoa que está ali? No momento que a pessoa perde a sua vida, a mente para. Ela para de funcionar. Não está funcionando, não tem nada. Mas existem as memórias espirituais, e tudo isso faz parte do nosso ser. Cristo pregou a ressurreição, a restauração. Enquanto o homem está sem vida, ele está dormindo. Passou de sair a espiritualidade. Existem espíritos, demônios, anjos caídos, espírito humano, e muitas possessões que acontecem, ou ataques espirituais, são de mentes humanas ou de algum ser que tem corpo físico. Quando a pessoa está ali, né? Alguns magos e alguns bruxos têm essas técnicas, estudam essas técnicas para invadir a mente das pessoas, para possuir as mentes das pessoas. O inimigo, quando caiu do céu, levou sobre si 1/3 dos anjos do céu. É muita coisa. É muita coisa. E você observa quando a Bíblia relata que os anjos se relacionaram com as filhas dos homens e tiveram filhas. Significa que eles têm corpo físico. E a maioria das manifestações que acontecem são manifestações de seres celestiais caídos, ou seres que têm corpo físico, ou de seres humanos, ou o espírito humano. Nós somos seres tricotômos, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Boneca reborn, o que é? É um ser inanimado em que um ser humano começa a interagir por causa do ser humano, ele cocria naquilo ali um personagem que pode vir a ter vida para ele, pelo menos na mente ou na fantasia da pessoa. Agora depende do tipo de boneco, porque um boneco é uma criança não faz mal para ninguém. Mas quando você vê uma Annabelle, quando você vê um Chuck, e aí? Que tipo de boneco, que tipo de espírito, que tipo de situação? É um demônio? É um espírito? Depende do que você cocria na sua mente. Então, quando você cocria e ela passa a se manifestar no mundo físico, também acontece. E quando você fala, você pensa e fala. Então você cocria. As palavras têm poder. Isso é uma coisa muito séria. Vamos entrar agora na parte espiritual da coisa. Não farás outros deuses diante de si. Não farás para ti imagem, escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª, 4ª geração, aqueles que me aborrecem. Agora nós estamos falando sobre a questão religiosa, sobre imagens e esculturas na questão religiosa. Quando o ser humano começa a interagir com uma imagem, uma escultura, ou com um boneco, as bonecas reborn. Quando uma pessoa interage com o boneco, é uma coisa. Quando 2 pessoas ou mais passam a interagir com uma imagem,
Aí a questão já se tornou coletiva. Essa problemática da boneca reborn, ela trouxe à tona um tema que realmente é muito sério sobre o que são imagens, o que são bonecos e o mal que elas podem causar. É lógico que na religiosidade, uma interação coletiva com a imagem, com o boneco, aquela energia quântica que é liberada no cosmos, cria uma energia espiritual que tem consciência. É um demônio? Não. É aquela energia da vibracional, energia vibracional das pessoas, do coletivo. E o problema é esse, justamente esse. As pessoas se perderem a sua consciência e perderem a noção da realidade. O que é real de fato ou o que é fantasia. E aí você já entra pro outro lado também. O lado da política. Pessoas que entram em uma paranoia coletiva. No caso de Bolsonaro, por exemplo, o mito. O homem pode ter feito um monte de coisa ruim, mas para eles ele é bom, ele é perfeito. E não tem nada de ruim. Isso também é uma psicose coletiva, e eu sempre falo sobre isso. Mas o tema não é esse. Salmo 115. Versículo 4, 5, 6, 7, 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E agora, nós temos aqui uma sentença, ó. Torne-se semelhante a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Os bonecos ou as imagens, eles têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem. Até parece demais, um boneco realista, ele parece demais um ser humano, mas não é um ser humano, é um boneco. E as pessoas perdem a noção da realidade. E se tornam como eles. Por quê? A sentença é, torne-se como eles. As pessoas perdem a noção de sentido. Escuta, mas não entende. Vê diante dos seus olhos, mas não interpreta. Fala coisas sem sentido. Enlouquece. Perdem a consciência. E perdem a noção do que é real ou do que é uma fantasia. Isso é perigoso. E no caso da religião, uma interação coletiva, uma fé que é liberada no cosmos, uma energia liberada no cosmos, ela cria uma consciência do coletivo. Não é demônio, é espiritual. E pode vir a fazer milagres também, viu? Manifestações sobrenaturais, incorporar num vidente. Ou adoração às almas. Ah, fulano que já morreu apareceu para mim. Meu irmão, o momento que a mente para de funcionar, acabou, não tem mais consciência ali. A pessoa está dormindo, até o momento da ressurreição. Ou você não acredita em ressurreição? Todo mundo acredita no que quer, mas a Bíblia prega a ressurreição. Jesus pregou a ressurreição, e nós pregamos também, porque somos cristãos. No momento em que a mente para de funcionar em um corpo sem vida, a consciência apaga, para, até o momento da ressurreição. Ah, mas eu vi o Espírito falando de tal e tal e tal. Geralmente, num momento de erro, ou num momento de emoção, de amor tal, ele co-criou aquela energia que ela é liberada para o universo, liberada para o cosmos. E quando ela aparece para alguém, ela aparece na identidade de onde ela saiu. Vai vir a cara da pessoa e você vai pensar que a alma da pessoa não é. Você acredita se quiser. Porém, a mente humana ela é muito poderosa. Os anjos dos céus são poderosos, mas eles são submissos a nós.
João, quando chegou lá na revelação do Apocalipse, ele foi se ajoelhar para o anjo falou, não faça isso, eu sou conservo teu. Percebeu o negócio, meu irmão? Mas aqueles que se perdem no pecado, o salário do pecado é a morte. Vai morrer um dia, não tem ressurreição para eles. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Manifestações espirituais que você vê por aí, ou é anjo caído, ou é demônio, ou é espírito. E muitas vezes são cocriados por nós seres humanos. E assim também esse Deus dessa religião neopentecostal, esse que roda por aí derrubando bancos e cadeiras. Um coletivo vibrando uma energia que cria uma consciência que pode fazer milagre, que pode se manifestar. É um Deus para eles, é um espírito. Mas nós precisamos provar se o espírito é da parte de Deus ou não é. Eu vos convido nesta hora, tenha uma conexão divina com o divino, com Deus Criador. Você é parte deste ser universal, você é parte do Criador, você tem uma porção divina dentro de você. Então não perca a sua essência, não perca a tua posição divina ao qual Deus te colocou no universo. Você não precisa ser submisso a entidade nenhuma. Vou fazer lá um pacto com tal entidade para me ficar rico. Depende o tempo do pacto, né? Mas se você fizer um pacto com a entidade, você se torna escravo a ela no resto da sua vida. Vai para o inferno junto com ela. Porque o diabo e seus anjos estão destinados ao lago de fogo, a morte, o inferno. Morte é sepultura. Pessoas que perderam as suas vidas serão lançados no lago de fogo. O inferno, que é sepultura. Satanás e seus seguidores. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero apresentar esta pessoa que está orando junto comigo agora. Essa pessoa, Pai, que precisa de uma cura, de uma libertação. Senhor, nós estamos vivendo um tempo apocalíptico. Os tempos do fim do mundo. São tempos abreviados. E nós vemos uma multidão de pessoas se perdendo, Senhor, meu Pai, no caos. Na falta de consciência. Pessoas que estão perdendo a noção da realidade. Uns no extremismo político, outros no cosplay, outros são cosplay de demônio, fazendo tatuagem, cortando a língua, pintando olho de preto e se acabando, degenerando, Senhor, a forma humana ao qual o Senhor fez eles. Outros se perdendo por suas carências, que é também uma brecha ao qual, meu Pai, espíritos malignos se aproveitam para entrar na vida da pessoa e destruir, se perdendo nas bonecas reborn. Entra agora, Senhor, com providência na vida de multidões, pessoas que precisam de cura, de libertação, para não ir para o inferno. Meu Deus, tem misericórdia. Multidões destinadas ao fogo, ao lago de fogo, ao esquecimento, mar do esquecimento eterno. Senhor, traga à vida multidões sem esperança. Entra agora, Pai, nos corações aflitos, enfermos, alma batida, em nome de Jesus. Essa carência aí, a angústia, a tristeza, a opressão, a depressão, a síndrome do pânico, eu te dou uma ordem agora, todo o mal sai para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, tem uma ordem de pastores. Tome muito cuidado com essas pessoas. Porque essas pessoas têm umas filosofias luciferianas. E, na verdade, eles não pregam isso em púlpito, mas são filosofias que eles acreditam e se reúnem em ordens secretas. Cuidado com essas pessoas. Essas pessoas só pensam na vida material. E a vida aqui passa muito rápido, é um sopro. E a pessoa que se entrega a essas coisas, ou faz pacto com essas entidades, estão destinados ao fogo do inferno. Cuidado ao seguir alguns ensinamentos. Mas, pregador, como é que eu vou saber que tal fulano de tal? Observe os frutos. Pelo fruto você conhece a árvore. O que a pessoa prega, a filosofia que a pessoa prega, teologias da prosperidade, e etc, etc, etc. A vanglória, a autoexaltação, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males,
as coisas materiais. Muito cuidado para não perder a vida. Deus quer te abençoar e quer te salvar. Amém.